Então vocês vão ter um modelo desse aí em JPG, vocês podem inclusive importar para dentro do Illustrator e ficar comparando para ver se... como é que eu sei que fonte é essa? A fonte, o nome da fonte, eu passo para vocês. Ó, é aliás. Agora, o tamanho da fonte, vocês vão ver o olhômetro. Então, por exemplo, eu não sei o tamanho dessa fonte da escrita advogado. Vai lá, você sabe que a fonte é Arial. No caso aqui, a fonte chama-se Source Sans Pro. Aí eu escrevo lá, pego essa caixa de texto, coloco por aqui e vou aumentar essa caixa de texto até ficar dando tamanho. Ó, ficou mais ou menos do tamanho? Beleza, quanto deu? 14,81. Ótimo. Não precisa ser preciso. Essa fonte ela tem 14,55. Não precisa ser perfeito. Beleza? Mas é só esse procedimento. Aqui também, pelo menos a outra turma tirou a dúvida. Faço caixa de texto ou dou um clique só para escrever? Dois métodos diferentes. Quando eu pego a ferramenta de texto, eu posso dar um clique e começar a escrever. Se eu quiser. Quando eu paro de escrever, vira uma caixinha de texto ali, um objeto do tamanho da palavra que eu escrevi. Ou eu pego a ferramenta de texto e desenho uma caixa e aí eu começo a escrever. Qual a diferença de um modelo de outro? Esse, ele dá quebra de linha automática, a partir do momento que eu estou escrevendo. Ele é mais voltado para quando você tem texto longo. Você delimita o espaço que o texto tem que entrar e aí você escreve o que você quiser dentro daquele espaço. Se não couber, vai aparecer um quadradinho vermelho. Ó. Esse quadradinho vermelho indica que tem mais texto e não está cabendo. Ou você aumenta a caixa de texto para caber tudo, ou você diminui o tamanho da letra para caber tudo. Então, caixa de texto é quando a gente tem um texto realmente longo. Bom, então, desde o começo, vou tentar fazer um cartãozinho ali, mais ou menos parecido. Então, a gente vai criar um novo documento, e esse novo documento vai ser um cartão de visitas. Cartão de visita no formato 90 por 50. Pode ser 9,5 por 5 feio, pode ser 8,5 por 5, pode ser até formato A4 o cartão de visita se você quiser fazer. Por que é 90 por 50 ou 9,5 por 5 feio? 90 por 50 milímetros, 9,5 centímetros por 5,5 centímetros. Porque isso daí é a área de maior aproveitamento do papel para gráfica. Então o cartãozinho para gráfica acaba ficando mais barato. Tá? Não gasta tanto papel, não gasta tanto. Sei lá, o desperdício. Uma foto dá para fazer. Vai ser fácil, uns 12. Se você quiser fazer um formato maior, um formato menor, pode ser que não dê tanto aproveitamento. E esse formato já está estudado. É só por isso. No caso da prova, é 90 por 50 milímetros. Aí eu preciso de frente e verso do cartão. Ou seja, eu preciso de duas artworks. Ao invés de eu fazer daquele jeito que eu fiz na aula passada, eu criava um documento e depois eu ia criando várias outras artworks, se eu quisesse, eu já crio aqui, ó. Ele tem lá números de pranchetas, vai estar escrito. Coloca 2 e cor. Então ele já cria lá as duas áreas de trabalho, as duas artworks. Você ajeita lá a artwork do jeito que você bem entender. Para ajeitar é só você pegar a ferramenta de artwork, arrastar para um lado, arrastar para o outro e beleza. Uma vez feito isso, o que a gente faz, em primeiro lugar, é colocar as informações que eu preciso realmente ter no cartão. Então são as informações do nome, telefone, espanhol. Então a gente vai começar a escrever. Para isso, eu vou fazer uma caixa de texto. Mas você não falou que caixa de texto, você não texto longo? Tanto faz, não importa. Tá? Ela é voltada para fazer texto longo. Mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer também texto curto. E aí eu vou escrever aqui, ó. Leandro Marquino, que é o nome do advogado. Ele é um advogado. Você conhece ele, se é advogado, você sabe o que eu estou falando. Tem esse símbolo, que é uma barra reta. Essa barra reta, ela está do lado da barra invertida ou junto com a barra invertida. Só achar ela dentro do teclado. Eu não tenho a barra invertida, porque pariu. Pega a ferramenta diferente e faz o traço.
informação. Aqui. 171 é um artigo para estelionatário, aqui na legislação brasileira. É o cara que mente. Toda a carteirinha da AB deveria começar com 171 e o resto. Aí, o que vai acontecer com esse objeto? Se vocês notarem, tem uma caixa delimitando uma área que nós estamos usando. Eu, particularmente, diminuo essa área e deixo no tamanho do meu texto. Beleza? Quando eu clico, ó, o objeto ficou do tamanho. Qual é a diferença de caixa de texto e do texto sem a caixa? Se eu fizer a mesma coisa, ó, só cliquei, sem desenhar a caixa, escrevi lá. Mesma coisa. Leandro, Marquino, dei um Enter para baixo e escrevi. Quando eu vou tentar mexer nesse redimensionamento, ele redimensiona o objeto. Tá aí a diferença. Beleza? Não é melhor Caixa de texto? sem caixa. Vai depender do que você precisa fazer. Quando eu preciso delimitar um espaço e aquele espaço tem que ser cumprido, você tem que fazer caixa de texto. Senão, aquela forma é mais rápida. Eu prefiro aquela forma. A outra, mas eu vou mostrar para vocês que caixa de texto nada mesmo. Aqui, uma vez pronto, eu vou fazer as outras informações: número do telefone, e-mail e depois o endereço. Eu não preciso criar outra caixa de texto. Ou eu não preciso ter outro objeto de texto. Eu vou pegar esse daqui e vou duplicar. Para duplicar, eu seguro o Alt, clico no objeto e arrasto para baixo. Também estou segurando o Alt e o mouse. Também estou segurando o Shift no teclado. Quando eu seguro o Shift no teclado, ele entra no eixo para mim. Ó, ele já vai automático para dentro do eixo. Beleza? Assim, eu já tenho as áreas de informação todas alinhadas. Vou fazer mais uma caixa, porque eu preciso do endereço. Aqui eu tenho o número do telefone, então. E logo abaixo o e-mail. E aqui embaixo, no final, o endereço dele. Beleza. A informação já está no cartão. A partir daí eu já consigo trabalhar. O que eu preciso fazer? Formatar o texto primeiro. Eu sei que todas as fontes elas serão Arial. No caso aqui eu vou colocar uma fonte chamada Source Sans Pro. Então eu seleciono todas as caixas, todos os objetos de texto de uma vez só. Aí, Source Sans Pro, vamos mudar aqui. E eu vou colocar num tamanho que eu vou usar aqui na média, 10. Beleza? Todas as caixas ali no padrãozinho. Essa caixa aqui tem um negocinho vermelho, dá 2 cliques e vai deletando. Ele deve ter algum espaço aí perdido. Oh, foda-se, era a pau do Ilustrator. Lá em cima vai dar bastante pau. Às vezes você está tentando fazer algum negócio que não consegue, aí você fala, é prova, eu não vou ajudar ninguém, mas levanta a mão. E aí quando chegar perto você fala assim, ó, eu tento fazer tal coisa, mas tem um comportamento estranho. Aí eu vou ver qual que é o comportamento estranho do programa. Porque lá em cima você digita alguma coisa e apaga, e esse objeto não se apaga. Ou você dá zoom e não acontece nada, ou some os objetos da tela. Lá em cima os Illustrator estão todos bichados porque eles fizeram uma instalação porca. Bom, Leandro Marquino vai ser tamanho, vamos colocar tamanho 15. O advogado e o OAB vai ser no tamanho 9 e eles vão ser extra light. O 14 vai ser 9 e vai ser extra light. Já o número do telefone vai ser 12, no regular. O e-mail vai ser 10 mesmo, extra light. E aqui o endereço vai ser 8 extra light. Até 7. Beleza? Todas as informações do seu cartão já estão prontas. Você vai pegar, você vai fazer o alinhamento correto. Tá? Ó, tá vendo? Tem um objeto que está sobrando, então não deixa que está sobrando. Não precisa disso, porque dificulta a seleção. Tá vendo? Ele selecionou uma área, ó, que eu não.
Teoricamente não teria nada, mas ele tem a caixa de texto que está vazando. Então ela nem para nisso. Beleza, agora eu vou começar a fazer as firulas. Então vamos começar a decorar o cartão e coisa parecida. Depois que eu já fiz e já formatei, eu vou colocar um fundo gradiente, por exemplo. Esse fundo gradiente eu vou desenhar um retângulo no tamanho da área de trabalho. E aí eu tenho aqui as camadas. Se ele ficou para cima, eu clico na camada e arrasto lá para baixo. Mas não dá para ver nada. Por quê? A letra tá preta também. Cuidado com isso, eu vejo um monte de gente chorando, desesperado, querendo se matar. Isso tudo. Você fez preso, joga no fundo preso e vai isso daí. Beleza? Selecionei, vou criar um gradiente. Como é que eu crio o gradiente? Eu tenho as opções todas aqui embaixo. Se essas opções não aparecerem, elas estão lá na propriedade, lá em cima no menuzinho janelas, e vai estar tudo aqui. Você vai ter que procurar lá, gradiente, transparência, essas coisas. Então eu tenho aqui o gradiente, eu vou utilizar um gradiente radial, e ele ficou preto e branco. Para eu alterar a cor, dá 2 cliques no slider, lá, 2 cliques, e ele veio só com a opção de branco e preto. Você tem um menuzinho. Quase todas as janelas de propriedades possuem um menu de opções avançadas no canto superior direito. Então clica lá e aí você muda para a paleta de CMYK. Escolhe uma cor que você quiser, na verdade não é bem a cor que você quer, a cor que eu vou estipular. Mas que cor é essa? Olhômetro. É um azul, mas ficou mais escuro, ficou mais claro. Tem que chegar o mais claro possível. Mesma coisa, CMYK. Vou deixar isso aqui mais escuro. Se eu exportar a imagem que você colocou, disponibilizou lá no Illustrator e pegar o conta-pronta e colocar na mesma cor, mesma coisa. Só no gradiente você vai ter problema. Porque vai fazer uma cor só. Mas você sabe qual é a cor. Beleza? E aí tem o logo do cara, que é escrito LM só. Esse LM eu vou colocar no black, blá blá blá. Esse branco e tem um retângulo atrás. Vou deixar esse retângulo branco mesmo e aí eu vou mudar para o que o Vinícius falou. Mas não é esse azul que eu quero. Eu vou apertar o I, ele vira um conta-gotas. Aí você escolhe o tom que você quer e clica. Aqui, o problema do radial. Então, o que você pode fazer? Se for imagem normal, sem problema, ele pega sem erro. Se eu tivesse um objeto sólido, objeto sólido, beleza. Seleciono, clico, pega e muda. Sem problema. Agora, gradiente normalmente dá pau. E agora uns íconezinhos. A gente vai colocar um ícone e esse ícone já está pronto. Então se você vai lá no File, Place, ele está aqui, ícone do e-mail. Vamos dar um place aqui, ok. Aí vai um íconezinho. Para eu ficar mexendo aqui, eu vou acabar selecionando o objeto que eu não quero e já está pronto. Então eu venho lá nas minhas camadas e tudo que eu já fiz está pronto, eu travo. Travei e não tem mais perigo de mexer. Daqui eu vou ajustar o tamanho dele. Eu quero que ele apareça só aqui também. Beleza? E aí eu vou pegar o íconezinho do celular. Mesma coisa. Só clicar lá e dimensionar. Pode ser que ele esteja maior, pode ser que ele esteja menor, pode ser que ele esteja assim, virado. Beleza, vamos colocar aqui. Aí eu vou fazer mais uma figurinha, só para deixar esse cartão mais caprichado. Vou fazer um círculo atrás desses ícones. Então, vou criar aqui, a ferramenta Ellipse, crio um círculo. Círculo eu vou pôr essa cor, tá vendo? Ele vem com o gradinho de essa cor.
Todo mundo sabe duplicar o objeto, né? Alt, segura o Alt, pressiona, arrasta. Beleza. Ficaram os dois para cima, selecionei os dois aqui, ó, as duas camadas, e arrasto para baixo. Fechou? Acabou o íconezinho. Para eu não ficar tirando isso daqui do lugar, seleciona, Ctrl G, seleciona, Ctrl G. Então isso daqui eu alinho, elimino os íconezinhos. Vou alinhar um pouquinho mais para trás. Não. Beleza? Outra figura que eu vou fazer, um risco. Para que você vai fazer um risco? Faz o risco. Você deixa o risco. Às vezes, uma porcaria do risco, uma bolinha, alguma coisa, é o que vai dar diferença na sua arte. É uma besteira de nada, não é de nada. Você coloca lá. Se não tivesse isso, ó, essas figurinhas, olha o cartãozinho simples. Se não tivesse o fundo, fosse, vamos pegar aqui a parte escrita, transformar num azul, por exemplo. Cartãozinho reba. Esse cartão é reba. Então, no máximo, eu falo. Aí você fala, então, pera lá, dá um play nesse cartão. Faz figura. Agora já vai pelo menos uns 30, né? 10 anos que você pôs um círculo e um risco. Bom demais. E aí você pode fazer várias outras figuras. Por exemplo, o AB não é tão importante, o número. Não é mais importante do que a produção do cara ou do que o número de telefone. Você deixa ele um pouquinho mais escuro. Ó. Já dá a impressão de que é uma outra fonte ou que é mais fino. Mas na verdade é só a tonalidade da cor. Beleza. Aí eu vou fazer o inverso. Ó. Então eu vou pegar esse pad aqui, vou clicar, segurar o Alt e arrastar ele para baixo. Feito. Mas eu tenho uma forma de fazer isso mais rápido e mais precisa, que é o Ctrl C, Ctrl F e não Ctrl V. O Ctrl F ele cola exatamente no mesmo lugar. Então eu clico aqui nele, dou um Ctrl C. Só que aí eu clico na outra Artboard e assegure-se que você está na Artboard 1 ou Artboard 2. Quando eu estiver na Artboard 2, eu dou um Ctrl F. Aí ele cola no mesmo lugar. Vou pegar esse logo que já está pronto, vou arrastar ele aqui mesmo, que agora eu vou colocar no meio. Como o padzinho está para cima, eu vou arrastar ele para baixo, beleza. Está feito aí, frente e verso do cartãozinho. Só vou dar uma incrementada que é jogar uma textura nesse fundo. Essa textura é um JPG. Então eu vou pegar aqui File, Place, aí eu pego a textura e jogo para dentro do cartão. Você vai ver que é uma imagem muito maior que o cartão. Normalmente quando você trabalha com JPG, ele tem que ser maior, porque senão a qualidade vai ficar ruim. Aí eu vou diminuir para ele ficar mais ou menos do tamanho da área lá do cartão. E você vai notar que a proporção não é a mesma. Beleza? Ó, sua área de trabalho, ele passa dessa sua área de trabalho. Beleza? O que você vai fazer? Máscara. É o mesmo procedimento do Photoshop, só que aqui a máscara trabalha um pouco diferente. Você vai fazer o quê? Um outro retângulo do tamanho da sua área de trabalho. Por exemplo, você fez um retângulo que ficou exatamente do mesmo tamanho. Você sabe a medida? Sei. Qual que é a medida? 90 por 50. Então, ao invés de você ficar desenhando, perdendo tempo desenhando e escalonando, pega a ferramenta lá do quadrado, ao invés de você clicar e ficar desenhando, você dá um clique. Ele abre uma janela, você tipo 90 por 50. Dá ok, já sai o cartão nesse formato, você alinha dentro da trabalho. Uma vez alinhado, você seleciona esse objeto que você acabou de desenhar, mais a figura de baixo. Aperta o Shift e dá um clique na figura de baixo para selecionar os dois objetos. Ou passa o mouse aqui, ó, selecionando os dois objetos. Só que cuidado com o passar do mouse, se você olhar aqui nas camadas, vai ver que tem uma outra coisa selecionada aqui, ó. Você tem esse pad aqui que não era para estar selecionado. Beleza? Então você seleciona o seu objeto que você acabou de construir, de criar, que é o pad aqui, e a figura lá embaixo. Clica com o botão direito em cima dos dois objetos selecionados e vai na opção criar máscara de alguma coisa em português, com o seu nome em português. É o Clipping Mask. Criou,
ele faz o quê? Ele faz com que essa imagem fique dentro do quadradinho que você desenhou. Se você quiser editar a imagem, você dá 2 cliques no objeto, aparece para editar. Ó. Eu consigo editar esse objeto aqui dentro. Beleza? Inclusive, eu consigo alterar o tamanho da máscara. Quase o mesmo procedimento do Photoshop. Dá 2 cliques na área cinza, vou vir para cá e volta lá para o seu trabalho normal. Como ele está em cima, eu vou jogar ele para baixo. Aí dá para ver tudo. Só que o gradiente que eu fiz está acima da textura. Eu vou selecionar esse gradiente que eu fiz, vou na janelinha de transparência e vou achar o Blend Mode. É exatamente o mesmo Blend Mode que aparece nas camadas lá no Photoshop, inclusive com a opacidade aqui do lado. Pego lá no Blend Mode e vou alterando esse Blend Mode até achar uma cor que me agrade. No caso, pode ser essa daqui, ó, esse Soft Light, porque ele mantém o gradiente e ainda tem a textura. Você escolheu o JPEG com um gradiente parecido? Pode ser. Não, se eu escolhi? Não, é coincidência. Mas o Blend Mode faz parecer também. O Blend Mode faz uma arte que não tem gradiente e fica claramente. Aí você pega a opacidade, dá uma diminuída, ó, só para essa textura aí não ficar tão forte. Opa, mas pera lá, estou fazendo ao contrário. Eu estou alterando a opacidade do meu gradiente. Quero alterar a opacidade da textura. Selecionei. Outro detalhe importante: se você vier aquela área de trabalho e tentar selecionar o objeto de baixo, você não vai conseguir, porque tem um objeto em cima. O que você faz? Você tem que ir lá nas camadas, achar a camada que você quer selecionar e clicar ali na frente. Aí ele selecionou aquela. Ou você vem nessa camada e clica no olhinho, ela some. Aí, como o objeto sumiu, você consegue selecionar de baixo. Não tira o objeto do lugar, não apaga o objeto. Tá? Vai dar mais trabalho ainda. É só vir nas camadas, tirar o olhinho dela ou clicar no cadeadinho. Beleza? Então está selecionada a camada ali de baixo, que é a textura. Lá na opacidade vou tirar um pouco dessa textura. Para selecionar um pouquinho. Beleza. Gostei do resultado, vou fazer a mesma coisa embaixo. Eu não vou repetir todo o processo de colocar a textura, dar Blend Mode no gradiente, colocar a opacidade menor na textura. O que eu faço? Deleto esse daqui, seleciono esses dois, ó, selecionei os dois, dou Ctrl C, clica na Artboard 2, Ctrl F. No caso, não funcionou. Ctrl Z, porque não funcionou. Vai lá na Artboard. O que eu fiz de cagada? Eu desenhei isso daqui já na Artboard 2. Então, na hora que você der Ctrl F, vai ficar na Artboard 2. Tá? Paciência. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte: eu vou selecionar esses dois. Vou lá na Artboard. Os dois estão selecionados. Ctrl X. Clico na Artboard 1. Ctrl F. Ele jogou para cima porque ele estava em outro artboard. Arrumei aqui a parada. Agora está certinho. Minha arte está na artboard 1. Está lá em cima, não tem problema. Arrasta para baixo. Beleza? Tudo certo agora. Seleciona, Ctrl C, passa para artboard 2, Ctrl F. Beleza? Está lá no lugar certinho. Está em cima, pega as duas camadas, arrasta para baixo. Você pode até organizar mais do que eu estou organizando aqui. Fazendo o quê? Em vez de layer 1, colocar frente. Ao invés de layer 2 aqui, ó, quando você clica, colocar verso. O que é do verso? O que é da frente? Eu vou descobrir quando eu começar a tirar, por exemplo, esse fundo aqui está no verso. Os dois. Esses dois. Para cá. O que mais tem no verso? Um dos LNs, esse e um dos vetores brancos. Esse. Pega esses dois, arrasta para o verso. Beleza? Agora eu tenho a arte da frente, a arte do verso, certinho. A parte do Illustrator acabou. É só isso. Vai lá no File, vocês vão salvar como, na área de trabalho mesmo, lá no computador, vocês vão criar uma nova pasta e essa nova pasta deverá ter o seu nome. Nome e sobrenome. E aí dentro dessa pasta você salva, por exemplo, como
formar o que você quiser, cartão. Salva como? Só vai com. Não. Aí mesmo. O formato já vai ser de verdade nesse. Não, é tudo Illustrator. Tá. É o formato nativo do software. Tá. Você nem precisa escolher formato nenhum, ele já vai salvar aí. Beleza? Pode fechar que aqui acabou. Eu não entendi o que o Ctrl X fez aquela hora lá. Recortou. Tá. Porque senão ia copiar de novo. Aí a gente vai para o Photoshop. No Photoshop, você vai abrir o arquivo do mockup. Então, Open, aí tem lá o mockupzinho. Abrir o arquivo do mockup, qual vai ser a primeira coisa que você deve fazer? Esse arquivo ele vai estar num servidor. Então você deve File, salvar como, vai lá na pastinha que você montou, seleciona o barra e salva o nome que tiver lá. Beleza? Aí você já vai ter dois arquivos na sua pasta, um arquivo do Illustrator e um arquivo do Photoshop, o PSD lá do mockup. Para editar mockup, vocês já viram, é só dar dois cliques no objeto inteligente. É só achar onde está escrito, ó, Place your design here. Beleza? Entendeu, Miquel, isso que eu falei? Perfeito? É mais ou menos. Classe e ordem. Design. Agora foi. Agora foi. Dois cliques e ele abre o objeto inteligente para você editar. Deleta as informações que vão ter lá e você vai importar aquela arte que você fez no cartão. File, Place Image, aí vai lá no cartão, dá um place. Escolhe página 1 ou página 2. Página 1, dá um OK. O cartão que vier aqui, ele tem que caber exatamente em toda essa área. Porque isso daqui é um mockup. Ele vai só para o cliente, ele não vai para a gráfica. No Illustrator, ele é proporção para a gráfica. Aqui tanto faz, aqui é só para o cara ver. Então eu vou escalonar, tá vendo? Que ele não fica na proporção. Só que se você deixar isso em branco, vai dar falha lá no mockup. Então você vai achatar a imagem sem problema nenhum. Ele tem que ocupar todos os espaços, não pode nem deixar um filetinho branco. Feito isso, Ctrl S, ou vai lá no File e Save. Salvou, é só fechar. Ele já está lá aplicado. Place, página 2. Ok. Chegou aqui, vamos escalonar esse cartão. Ok. Clica aqui, ó. Eu não cliquei para salvar. Na hora que você clicar para fechar, ele vai pedir. Deseja salvar? Sim. Aí ele está para lá. Quando vocês terminarem isso daqui, vocês vão salvar o seu arquivo PSD. Só dar um save. Porque lembrando que você já salvou lá na sua pastinha. Se você tiver com o arquivo sem salvar pela primeira vez, você vai ter que dar um salvar como. Aí lá na pastinha. Feito isso, você vai arquivo, salvar para a web. Aí vai aparecer uma janelinha lá. Você só clica em salvar. Escolhe a sua pastinha e você vai dar um nome aqui no seu cartão. Cartão de visitas, pronto, por exemplo. Salvar. Acabou. Na hora que você entrar na sua pastinha, você vai ter três arquivos. O cartão do Illustrator, que é a arte que você fez, o mockup que você utilizou no PSD e o seu cartãozinho de visitas pronto. Se você fez tudo isso daí, só passou 5 minutos da prova, você quer fazer mais coisas, porque você é um cara, né, diferenciado. Você pode ter notado que aqui ficou branco e o seu cartão é azul. Como é que eu altero isso? Procura tirando, por exemplo, ó, sombras, reflexo, background. Então eu sei que está aqui, ó, o miolo do cartão é esse. Abre essa pastinha e aqui ele tem um gradiente que me faz sombra e um level aqui que também me faz sombra. E aí ele tem um ajustes aqui, embaixo está escrito ajustes. Quando eu tiro, na verdade aquele branco que eu queria. Para eu não estragar essa camada, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no FX. O FX são os efeitos da camada. Aí eu cliquei no FX e ele tem a opção de sobreposição de cor, que é o Color Overlay. Clico, aí ele ficou esdrúxulamente único. E que é? Ficou uma merda, estou dizendo para você. Aí eu vou pegar esse vermelho aqui.
Esse vermelho eu vou pegar um azul que seja mais ou menos próximo, ó. Não, ainda não é o azul que me agrade. Blá blá blá. Aqui, ó. Esse é um azul que vai me agradar. Só que perdeu toda a textura. O que você tem que fazer? Blend Mode. Aí vai lá, até você achar um Blend Mode que fique bom. Por exemplo, esse já colou. Você pode até inclusive mexer aqui na opacidade para ele ficar mais natural. Beleza? Então, ok, acabou. Aí você tem aquele reflexo que está refletindo um negócio branco. Pô, o negócio branco de um cartão azul. Acha o reflexo que está aqui, você vai fazer o mesmo procedimento. Beleza? Só você pegar mais ou menos a mesma cor. Acha lá, normalmente, aqui no Blend Mode você já resolve o problema. Aqui, ó, Storyboard, ó.